Você pode sentar adorando ao Senhor e deixa o pastor orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós Te louvamos por este encontro, por essa comunhão, por este culto a Ti, Deus. Tome a vida do pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, que a Tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, Senhor. Pai, assim nós Te pedimos que a Tua unção venha a ser derramada, que possamos receber muito mais do que simples letras, mas a vida da Tua palavra, pois Jesus disse que a palavra do Senhor é espírito e vida, que tem o poder de transformar a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, que a Tua palavra possa produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, no nome poderoso de Jesus. E todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, amados? Querido, aqui nós estamos lendo aqui um salmo de Davi, servo do Deus vivo, o homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, esse salmo de Davi, ele é conhecido e chamado como a pérola dos salmos, o salmo de número 23. Alguns chamam também esse salmo de a canção das ovelhas. Bonito, hein? A canção das ovelhas. E você vai entender o porquê disso. Mas muitos declaram e conhecem esse salmo como o salmo do pastor. Amém? Quantos conhecem o salmo do pastor? Diga glória a Deus. É do pastor Luiz não, é do sumo pastor Jesus. Queridos, esse salmo é considerado o salmo mais conhecido segundo estudiosos. Ele é tanto conhecido para aquele que é crente ou não crente, para aquele que frequenta uma igreja, aquele que também não frequenta uma igreja. Todos nós, de alguma forma, já ouvimos algum versículo, alguma passagem sobre o Salmo 23, o salmo chamado o Salmo do Pastor. Então muitos conhecem esse salmo, mas a grande pergunta é: quantos conhecem o pastor do salmo? Mudou tudo. Você conheceu um salmo? Eu já ouvi, eu já até recitei esse salmo, eu já declarei um dia na minha vida: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Muitos conhecem, até mesmo aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo. Mas quantos conhecem o pastor do Salmo 23? No sentido de relacionamento. Davi, ele demonstra uma relação com o sumo pastor, com Deus. E querido, só é possível verdadeiramente viver essas verdades que nós vamos estar lendo aqui nessa noite, se nós tivermos um verdadeiro relacionamento. Quando nós conhecemos o pastor do Salmo 23, você se sentirá muito mais seguro, muito mais protegido. Você sabe de onde vem a tua provisão, você sabe de onde vem o teu socorro, você sabe de onde teu refúgio é, porque você não conhece somente um salmo, mas você tem intimidade com o pastor do salmo. E é isso que Deus quer tratar conosco. Então Davi aqui, ele escreveu esse salmo. Alguns estudiosos acreditam que ele escreveu já numa idade avançada, quando já era idoso, quando já estava sobre o trono de Israel como rei, porque Deus assim fez a promessa e cumpriu na vida do seu servo Davi. Então, quando eu li isso, segundo estudiosos, que diz que Davi escreveu na sua velhice, quando já era realmente ali idoso, avançado em idade, quando eu li esse salmo, eu falo: Davi, eu creio que no momento ele começou a olhar para o seu passado, a sua trajetória da sua vida, desde a época que também ele era pastor, porque Davi, para quem não conhece, ele também foi pastor de ovelha antes de se tornar rei. Era a ovelha da casa de Jessé, o seu pai tinha um rebanho, e ele apacentava o rebanho do seu pai.
Então eu começo a ver esse salmo como Davi estivesse fazendo uma trajetória de toda aquela sua jornada, sua caminhada, suas experiências com Deus, experiências essas de perseguições, sofreu injustiças, aflições, sofreu a inveja do rei Saul, mas também teve momentos de grandes vitórias realizadas por Deus na sua vida. Então eu vejo isso algo maravilhoso. E Davi começa a expressar, aleluia, no versículo 1, que eu quero aqui destrinchar esse salmo com você. Coloca aí, pastor. Diga comigo, o Senhor. Diga assim, o Senhor Deus é o meu pastor. Você pode dizer isso para você? É o meu pastor, nada me faltará. Davi se utiliza do conhecimento que ele tinha antes de ser rei como pastor. Ele começa a escrever esse salmo numa perspectiva, numa visão de um relacionamento de pastor e ovelha. Por isso que ele usa essa analogia, essa comparação, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que Davi utilizou isso? Porque conhecia muito bem um tratamento de um pastor como ovelha, o relacionamento de uma ovelha para com um pastor, porque um dia ele foi um pastor de ovelha. E algo, querido, muito interessante, Deus é tão perfeito, que como é tão semelhante, nós somos chamados a ovelhas de Cristo. Da mesma forma, você comparar com um animalzinho, a ovelha, que é um bichinho, chega a ser doméstico, não é selvagem, não tem dentes afiados, não possui garras, e é completamente dependente no âmbito natural, o bichinho, ovelha, do seu pastor. Então Davi, sabedor disso, ele começa aqui já abrindo esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E na verdade o próprio Senhor Jesus, ele nos compara como ovelha do seu aprisco. A palavra de Deus em o Evangelho de João capítulo 10, coloque aí, pastora. O próprio Senhor Jesus, ele disse: o ladrão aqui é um símbolo, uma figura do próprio Satanás, do diabo. Ele veio, senão, qual é o propósito do diabo neste mundo? Roubar, matar e destruir. Tudo que rouba, mata, destrói, tem dedo de Satanás. A nossa luta não é contra pessoas, mas no mundo espiritual existe uma guerra que você não vê. O diabo não tira férias e trabalha 24 horas por dia para destruir o homem. Qual é o propósito do diabo? Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Quantos são imagens e semelhança de Deus? Que é glória a Deus. Deus, quando criou o homem, ele disse no 6º dia: eu criei para ser minha imagem e a minha semelhança. Somos chamados a coroa da criação, a criação mais especial em relação às outras espécies, aquilo que Deus criou. Nós somos mais especiais do que as árvores, do que as plantas, do que as flores, do que os animais, do que os répteis. Nós somos chamados a coroa da criação. Deus, quando criou todas as coisas, coroou a criação com a imagem e semelhança sua, que é o próprio homem, que foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Então aqui fala: o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus entra em cena dizendo: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando você recebe isso, diga glória a Deus. O que é uma vida abundante? A palavra abundância significa fartura ilimitada. Deus tem uma fartura ilimitada para você. Deus veio para desfazer a obra do diabo e nos conceder uma vida abundante, uma vida acima da média. A palavra medíocre significa média, mas a vida abundante é algo acima da média. É aquilo que Deus quer realizar sobre nós. Ele veio, Jesus, para desfazer o mal no mundo espiritual, a obra do diabo. Ele veio realizar essa grande obra sobre as famílias, sobre a vida pessoal de cada um de nós. Ele veio trazer uma novidade de vida, e essa vida é uma vida com abundância. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu botei entre parênteses, Jesus, ele está falando dele mesmo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Eu não merecia, mas ele me deu isso por uma graça, um favor imerecido, e
e mediante a fé eu recebo no nome de Jesus. Eu sou alcançado por essa graça de Deus. Ele fala: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Quantos conhecem Jesus? Diga glória a Deus. Davi conhecia. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem está sendo o Senhor da sua vida? O Senhor tem que ser Deus, tem que ser Cristo. Porque Paulo me diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, coloca aí, pastor. 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Pode passar. Quem supre a tua necessidade é Deus. Mateus capítulo 6, se você não conseguir enxergar, quiser abrir sua Bíblia, eu também posso ler para você. Do versículo 25 ao 34, olha o que Jesus ensina. Fala para o irmão: Jesus ensina. Fala para ele aí: Jesus ensina a respeito sobre a ansiedade. Você está ansioso? Deus tem uma palavra para você. A Bíblia fala que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, antes que nossas orações, petições em tudo venham ser conhecidas diante de Deus. Lá em 1 Pedro, a palavra de Deus vai me dizer o seguinte: lançai sobre mim a vossa ansiedade, assim diz o Senhor, porque eu tenho cuidado de vós. Deus fala para nós lançarmos preocupações, inquietações, ansiedade. Ele fala: eu cuido de você. Porque Deus, Ele pede para nós lançarmos sobre Ele, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós não podemos carregar. Eu dei um exemplo aqui certa vez falando sobre ansiedade. A mesma coisa que você pegar um caminhão, aonde ele sustenta, ali ele suporta 5 ou 6 toneladas. Se você botar uma carga além daquilo que o caminhão suporta, vai dar problema. Como diz o popular, vai dar ruim, pode quebrar, porque está sobrecarregado. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele fala que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso que Ele pede: filho, lá em Mateus 11:29 fala, filho, 11:28, filho, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele faz um convite. Em Pedro ele fala: lançai a sua ansiedade sobre mim, porque eu cuido de você. Você pode dar glória a Deus que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que cuida de mim. Em Mateus capítulo 6, Jesus falando acerca de ansiedade, Ele fala o seguinte: portanto eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que deve vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Querido, quantas pessoas andam estressadas? Estressada por aquilo: poxa, quero comprar uma roupa, e ficar preocupada porque talvez teve ali a tristeza de não conseguir naquele mês comprar uma roupa para botar. Quantas pessoas às vezes estão preocupadas com tantas coisas para obter mais e mais. E Jesus está falando: vem cá, o que mais é importante? Não que nós não devemos comprar, isso não é pecado, mas Deus não quer que você seja escravizado por esse sentimento. Querido, a tua vida não vale mais com o dinheiro que você ganha. Quantas pessoas vivem correndo atrás das coisas e às vezes acabam com a sua saúde, horas sem dormir, preocupações. E o próprio Senhor está falando: não é a vida mais importante do que as vestes, do que o alimento? Ele fala: não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quem é que sustenta o lírio do campo? Quem é que sustenta os animais? Os pardais não têm o seu celeiro, querido, mas todo dia é alimentado pelo Criador. Ele continua dizendo: quem de vocês, por mais que seu truque pode acrescentar uma hora que seja da sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais
de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Pastor, então não devo trabalhar? Não, não é isso. Temos que trabalhar, temos que nos alimentar, temos que nos vestir. Jesus não quer que você fique escravizado de uma ansiedade. Jesus não quer ver os seus filhos preocupados. É Ele que tem cuidado de cada um de nós. Amém, queridos? Então aqui quando Davi lhe fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, verdadeiramente o nosso Deus é um Deus de provisão. É um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Continuando o Salmo dizendo, coloca aí, pastor, no versículo 2 do Salmo vai dizer, no verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta atenção, queridos. Davi se coloca na posição de ovelha. Eu estava fazendo o levantamento. Como é que é o bichinho ovelha? Até hoje, os pastores do Oriente Médio tratam esses animais, os pastores de ovelhas, muitos deles tratam de acordo com o tempo bíblico, lá de trás. Muitos praticam as mesmas coisas do que lá no nosso tempo bíblico, lá do Antigo Testamento. E algumas coisas interessantes nós observamos, aonde o próprio Davi se coloca como ovelha e Deus como pastor. Uma coisa interessante que eu estava vendo, que os pastores, geralmente os currais, aonde ficam as ovelhas, toda manhã eles acordam de madrugada, por volta de 4 horas da manhã. Ele pega o seu rebanho, as ovelhas, ele sai de madrugada. Por quê? Porque no sol da Palestina é muito forte, e o bichinho, a ovelha, por ter muita lã, esquenta muito. Ela é revestida de uma capa de lã, que aquilo com o sol quente esquenta demais. Tanto é que as roupas de frio são utilizadas também da lã da ovelha. Então os pastores, sabedores, conhecedores disso, para que um animal não venha a perecer nem a sofrer no sol escaldante do deserto da Palestina, ele pega as ovelhas, o seu rebanho, 4 horas da manhã, aonde está aquele momento ainda fresquinho, e começa a fazer uma travessia. Que travessia é essa? Geralmente lugares de pastagem, onde tem um oásis, porque o lugar é desértico, era muito distante do curral. Então toda manhã o pastor de ovelha, ele sabia que teria um trabalho de conduzir o seu rebanho nos verdes pastos verdejantes. E ali ele pegava 4 horas da manhã. Quando chegava por volta de 10 horas, o sol começava a esquentar, e ali começava a ficar todas as ovelhas agoniadas devido ao grande calor, pela capa de ovelha que estava sobre a vida delas. E naquele momento o pastor, com todo o cuidado, zelo, amor e carinho, ele pegava as ovelhas e levava para um lugar de refrigério, ele levava para um lugar mais ali tranquilo, aonde seria mais fresco, para que elas pudessem ficar mais confortáveis. E Davi fala isso: o Senhor nos guia para o lugar de refrigério. Quando nós somos guiados pela presença de Deus, quando nós somos guiados pela palavra de Deus, meu querido, você vai ter uma vida de satisfação. Você vai ter lugares onde o Senhor, o bom pastor, ele conhece melhores lugares do que eu e você. Muitos de nós, às vezes, como uma ovelha rebelde, não queremos ouvir a voz do sumo pastor. Muitas vezes nós queremos ir para nossa própria vontade, nossa própria direção, aonde Isaías capítulo 55 vai me dizer que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor não é os nossos pensamentos, mas são muito mais altos, como os céus são mais altos que a terra. Assim são os pensamentos e o caminho de Deus para nós. O que Deus está querendo dizer com isso? Que Deus tem caminhos superiores, caminhos de excelência, para nos conduzir, nos levar à vitória, mudar a nossa sorte, a nossa história. Como diz Isaías 1, capítulo 1, versículo 19: se quiserdes, condição, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes ouvir o Senhor, comereis o melhor dessa terra. O ouvir no hebraico do Antigo Testamento significa você ouvir com intenção de obedecer. Quando há um coração ensinado, quando há uma humildade dentro de nós,
Senhor, eu não sei para onde ir, mas o Senhor é meu pastor. Eu sei que o Senhor pode me refrigerar a minha alma. Eu sei que existem lugares como verdes pastos verdejantes. Me leva às águas tranquilas. Deus não quer levar você às águas de tribulação. Mas quando nós decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, podemos ter riscos de ir para lugares perigosos. Mas quando nós somos, como diz Paulo em Romanos 8,14, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos experimentar um refrigério, lugar de descanso, um lugar onde Deus está conosco, onde nós podemos sentir seguranças, protegidos pela presença do próprio sumo pastor, que é Deus da nossa vida. Quando estão comigo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor, bota aí, pastora, continuando dizendo em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus faz uma recomendação a um grande líder de Israel. Esse homem se tornou um dos maiores conquistadores da história bíblica. Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele recebe uma direção de Deus. Ele foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu e o próprio Deus levantou Josué para ser o sucessor e conduzir o povo de Israel uma terra da promessa, uma terra que manda leite e mel. Mas havia algumas orientações, algumas diretrizes para que Josué viesse a ouvir e cumprir em sua vida, para desfrutar e ser dirigido por Deus do melhor de Deus. E aqui fala em Josué 1,8: não te aparte, Josué, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Fala para o teu irmão, observe a palavra, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer, fala assim, de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então, quando eu medito, quando eu me submeto a essas verdades, Deus tem o melhor para mim, Ele é meu sumo pastor, e algo vai acontecer. O resultado é, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, assim diz o Senhor. Quando nós entendemos com o coração despojado de toda vaidade, orgulho, presunção, de soberba, e quando há em nós um coração humilde, um coração receptivo à palavra, quando nós ouvimos a palavra e submetemos, Deus, Ele está dizendo, não somente para Josué, mas para todo o seu povo, para as ovelhas do seu aprisco: medita na minha palavra de noite. Tenha cuidado, filho, de fazer tudo conforme quanto está escrito. Não desvia tu nem para a direita, nem para a esquerda, porque você fazendo dessa maneira, o teu caminho vai prosperar, e tu serás uma pessoa bem sucedida, assim diz o Senhor. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Qual o pai que se preze não ama o seu filho? Qual o pai que se preze e tenta sempre orientar o filho no caminho que deve andar? Quanto pai tem as suas experiências, e ali talvez teve alguns dissabores, talvez coisas que fariam diferente, mas hoje com uma experiência fala: filho, pela experiência que o pai tem, não vai por aqui não. O pai quer te proteger, para você não se machucar, para você não se ferir. Então o pai que ama o filho, ele tenta ajudar o filho, por amor. Querido, eu sou pai, tantas vezes eu tento ajudar meu filho, mas às vezes eu sou falho. Mas o nosso Deus, Ele não falha, Ele é perfeito. A sabedoria de Deus não se compara com a sabedoria do homem. Deus, Ele tem uma direção para nós, e a direção é essa, de fazer eu e você se tornar mais do que um vencedor por meio de Cristo. Ele fala que por meio dele nós triunfaremos sobre todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que ajunta com o Senhor se torna um só. Meu irmão, quem se torna um só com Deus, quem pode impedir Deus? Não é inferno, diabo, entidade, não é o homem. Mas para isso, Deus é Deus de princípio. Filho, faça conforme você está aprendendo a minha palavra, faça conforme, tenha cuidado, porque você tendo esse cuidado e praticando isso que eu estou falando para você, você será um bem-sucedido. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida.
Deus, ele tem uma diretriz, Deus, ele tem princípio, e só assim nós podemos ser conduzidos pelo sumo pastor e ter refrigério em nossa alma, nos deleitar em verdes pastos verdejantes. Aleluia! Que maravilha! Nós temos isso, querido. Então desfruta em nome de Jesus. Senhor, fala em Salmo 119, verso 105, que a sua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés está iluminado. Deus quer dirigir o meu presente, e luz para o meu caminho. Deus também quer dirigir o meu futuro. Ele quer reinar sobre a nossa vida, e a intenção dele é de ser intrometido. A intenção dele é te abençoar e me abençoar, porque o Pai tem o melhor para os seus filhos. Aleluia! Abba, Pai, nós chamamos. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, voltando para a ovelha, bichinho, querido, a ovelha é um bichinho muito assustado, sabia? Se você estudar, existem as correntezas de água, que ela tem medo do barulho. Ela pode estar com sede, mas não bebe, porque ela sabe, se cair naquela correnteza, ela, por ser gordinha, porque uma ovelha adulta, ela pesa 50 quilos aproximadamente, e a sua capa de lã, quando ela é molhada, ela sabe que ela vai se afogar e vai morrer. Então, quando ela vê aquelas correntezas, aquelas águas atribuladas, turbulentas, ela não bebe. E por isso o pastor, ela tem que pegar ela, vai para o local aonde as águas estão mais tranquilas, ela olha e começa a beber a água. Ela é tão assustada que alguém se assusta até com o reflexo dela na água, o bichinho. E o pastor, com todo o cuidado, com todo o carinho, conduz a ovelha para que ela venha ser apacentada, para que ela venha desfrutar da pastagem, para que ela venha saciar a sua sede. E nesse momento aqui há algo interessante que fala: ainda que eu andasse. Por quê? Quando ela sai do curral, ela passa por um deserto, e muitas vezes passa por alguns vales, até chegar o oásis, lugar de pastagem. E ali os lugares, esse vale, são abismo, precipício. Às vezes o caminho é muito estreito. Interessante que eu estava pesquisando que a ovelha, ela vem toda ela juntinha, mas quando chega no vale, ela tem medo, aí fica toda ela alvoroçada. Aí o pastor da ovelha fica na frente dela e começa a cantar para ela. Eu creio, um louvor, né? Porque judeu louva a Deus. Ele louva, aí elas começam a ficar enfileiradas, uma atrás da outra, porque sabe que vai passar por um caminho e precisa ser conduzida pelo pastor. Ela começa a passar naquele vale. Aquele vale é perigoso, porque ali também existem alguns animais predadores, como leões, raposas, lobos, que tentam lhe devorar, mas o pastor está presente. Eu achei interessante que é um grande contraste. O salmista começa falando um passo verdejante, mas existe um momento também que às vezes a gente passa vale, mas na companhia do sumo pastor você não está sozinho. Aleluia! Isso significa que João me diz que no mundo, queridos, ovelhas de Cristo, teremos aflições. E talvez você pode perguntar para mim: pastor, mas qual é o lucro? No mundo sem Jesus eu tinha aflição, e agora eu tenho Jesus, também eu tenho aflição. E vou te dizer, pode ser até maior aflição antes que você se converteu. Por quê? Porque agora você vai fazer diferença. Porque quando você se coloca na verdade, você incomoda muita gente. Mas pastor, então qual é aí a vantagem então? Se no mundo eu tinha aflição, agora eu estou com Jesus, eu tenho aflição, eu também vou ter aflição? E se eu falar, pode até aumentar um pouquinho? A diferença é que no mundo você tinha aflição, mas você não tinha a proteção do sumo pastor. Agora na presença pode ver aflição, mas maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem a solução, você tem um Deus sobre a sua vida, que está disposto a te ajudar, a te proteger, a cuidar do seu amado rebanho. O pastor, ele tem muito apreço pelas suas ovelhas. E aqui nesse vale, diga comigo, irmão, não é a morte, mas é o vale da sombra. Não é a morte,
ainda que eu viesse a passar pelo vale da sombra. O que significa isso? A morte, o significado disso é o fim de tudo. Mas existem momentos que nós passamos situações que nós achamos que é o fim. Isso é a sombra, mas não é o fim. Sabe por quê? O sumo pastor está com você. Existem situações que você pensa assim: a situação é muito grande, é maior do que eu não vou conseguir vencer, não vai dar. E Jesus, ele fala para você: aquilo que é impossível ao homem é possível a mim. Situações que parecem somente a sombra, não é a morte. Tem cara de morte, nos traz pavor da morte, porque nos aproximamos tanto da situação, a situação fica mais apertada, a aflição parece que aperta. Às vezes é diante de uma enfermidade, uma crise familiar, uma crise financeira, e você acha: eu acho que acabou para mim, eu vou bater no tatame, é o fim do jogo. A última palavra vem do teu sumo pastor, que é Jesus, querido. Não é o teu fim. Muitas vezes o diabo quer botar um ponto na tua história, mas Jesus apaga o ponto, coloca uma vírgula e continua a tua história, porque o teu fim está guardado por Ele. Aleluia. Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. O cajado é como uma vara de madeira comprida, e ela faz uma voltinha. Já viu o cajado? Já viu a história de Moisés? E por que o cajado? Porque na travessia desse vale, algumas ovelhas às vezes têm dificuldade, porque às vezes gordinha, né? Ela começa a deslizar. E é comum algumas às vezes sofrer a situação de deslizar, e pode ter que se perder, é meio penhasco, abismo. Mas o pastor, ele pega o cajado, quando há um problema desse, ele vai lá e resgata ela e bota de novo no caminho. Aleluia. Às vezes a gente começa bem na caminhada, mas às vezes dá uns desvios. E agora? É cajado que Deus vai utilizar? Porque a Bíblia fala também que é a vara. A vara para quê? No livro de Hebreus, coloca aí, pastor, em nome de Jesus, capítulo 12, versículo 6 e 8 diz: porque o Senhor corrige o que? Fala para o teu irmão assim: irmão, o papai, ele nos corrige por amor. Quantos aqui teve que momentos que corrigiu o seu filho? E às vezes correção dói mais em nós do que na própria criança. Às vezes é disciplinar, botar de castigo, tolir de algumas coisas. Dói, não dói? Mas ele fala: o Senhor corrige a que ama. Que tem umas que se deslizam ali por algum motivo, mas é um cajado para consolar, para ajudar. E o outro lado desse cajado se torna uma varinha. Para quê? Aquela que tenta se desviar do caminho, o pastor vai lá, dá uma catucada assim, ó, pum, pum, na perninha da ovelha. Não sei se a ovelha faz isso, né? Dá uma pancadinha na ovelha, para a ovelha o quê? Não se perder. Aí ele fala assim, ó: Deus vos trata como filhos, porque que o filho há a quem o pai não corrija. Qual filho que existe que o pai não corrija, irmão? Mas estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Se não aceita a disciplina, não tem direito da herança, é bastardo. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Quem é que pode ser corrigido? Na verdade, toda correção a princípio não traz gozo, não traz alegria. Quem é gozo ser chamado a atenção? E quando Deus, Ele chama a nossa atenção, através da palavra, através do co-pastor, que é um pastor local, que o sumo pastor é ele. Ninguém gosta, mas qual o propósito? No princípio, não gosto de ver essas coisas. A gente fica triste, ninguém gosta, mas é necessário para o bem da ovelha. Aí ele diz: não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça
no exercitados por ela. Quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe, para educar, me chamou muitas vezes a atenção. Coisa errada que a gente fez, mas quando a gente aprende, olha para trás e fala, valeu a pena aquela correção. Produziu um fruto na minha vida. Se meu pai talvez não tivesse me corrigido daquela maneira, qual seria meu posicionamento hoje? Nosso Deus, da mesma forma, Ele nos trata como Pai, e nós somos filhos. Ele é o sumo pastor e nós somos ovelhas. Tem momento que Deus, Ele dá uns totozinhos, né, Denise? Esse totozinho sai da minha cabeça, para a gente voltar para o caminho. Por quê? Fora da proteção do pastor, tem os lobos, tem as raposas, tem os leões, e Davi conhecia isso muito bem. Tu lembra quando ele foi diante do rei Saul para lutar contra os gigantes? Pode confiar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estava apacentando a ovelha do meu pai Jessé, enfrentei um leão, enfrentei um urso. Davi sabia o que estava falando. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Continua, por favor, pastora. Pastor, em relação à sombra da morte, o Senhor falou. Mas em relação à morte, o cristão não morre. Jesus resolveu esse problema na cruz por amor à nossa vida. A morte não tem domínio sobre nós, porque nós temos a eternidade em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É natural sofremos por entes queridos. Sofremos agora há pouco tempo a perda da irmã Neuza, mãe de Marisa, mas ela não morreu, ela está viva. Aleluia! A capa fica, mas o espírito volta para o Pai. Nós sofremos porque nós não fomos preparados para isso no plano original. Quando Deus criou Adão, o homem já tinha vida eterna, mas o pecado fez o homem separar de Deus, e entrou morte, maldição, enfermidade, toda a corrupção do gênero humano. Mas Jesus, Ele resolveu esse problema dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho naquela cruz, para morrer daquela forma, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e glória a Deus por isso. Paulo vai dizer, ora, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória te damos, Senhor. Então até para a morte foi resolvido. Então não tenho que temer nem a morte, e nem muito menos a sombra da morte, porque se Deus, Ele já resolveu o nosso problema, Ele fala, Deus deu o seu Filho, e com Ele também não dará todas as coisas. O que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Continua, pastor. Prepara-nos uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Eu botei o Espírito Santo aqui. O óleo na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. E o meu cálice transborda. Amém, querido? Davi, Senhor, é o Deus que prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Pastor, quem é o meu inimigo? Não é um homem, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o seu patrão. O inimigo está no mundo espiritual. Ele pode se utilizar dessas pessoas para te atacar, mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades e principados nas hostes espirituais. O diabo é o nosso inimigo. E nessa noite Deus está preparando uma mesa na presença do seu inimigo. Deus está te alimentando com verdades que mudam a tua vida, a sua história. Nós estamos alimentados pelo sumo pastor, que é a sua palavra. Ele fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça. Por que unge a cabeça? Quem tem a ver isso com ovelha?
Para quem não entende, não faz o menor sentido. Mas escute: o pastor de ovelha, ele tem que passar um óleo na ovelha para proteger a ovelha como fosse um repelente. Por quê, pastor? O focinho da ovelha é molhado, e por ser molhado, vem essas moscas varigeiras, pousa no focinho molhado, que é um local propício para depositar os seus ovos. A mosca varigeira, ela vem, pousa no focinho da ovelha por ser tão molhadinho, e ela fica agoniada com aquelas moscas. As moscas, ela começa a depositar os ovos se tornam larvas, e aquelas larvas começam a entrar pelas suas vias nasais. Os olhos da ovelha não têm nenhuma proteção, e por isso também ela começa a subir para o olhar da ovelha, essas larvas. Muitas delas, se não for tratada, ela começa a entrar pelas vias nasais e atingir o cérebro, e ali começa a comer o cérebro da ovelha, e ela começa a ficar transtornada, ao ponto de bater a cabeça, de tanta dor que ela sente. Então essas larvas, quando começam a atingir, seja o olfato dela, a visão, a própria mente dela, o cérebro, e da mesma forma os ouvidos da ovelha têm uma cera doce, que algumas abelhas, quando acham, começam a entrar nos seus ouvidos, e aquilo faz um zumbido, meu irmão, horrível. E a ovelha, ela precisa ouvir a voz, porque ela é guiada pela voz do seu pastor, mas aquele barulho impede de ela ouvir a voz da direção do pastor. E o que isso tem a ver conosco? O pastor, ele pega aquele óleo, ele pega lá, botando no bichinho, passa um óleo aromático, balsâmico, e ali protege, para que as moscas não venham depositar seus ovos e se tornarem larvas. E aquilo ali é uma proteção, servindo como um repelente. Querido, da mesma forma somos nós. Davi aqui ele fala: unge a minha cabeça, mas não é com óleo que se colocava na ovelha, mas é com a presença do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais eu estou mais cheio da presença, quando eu me rendo ao Espírito Santo, onde fala em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo, não ignore, não trate ele com a diferença, porque é o Espírito de Deus que te guia, querido. Sem esse guia, sem essa presença, sem essa unção, sem esse óleo, ficamos à mercê dessas moscas varigeiras. Pastor, mas no mundo espiritual tem mosca varigeira? Para algo impressionante que você talvez não conhecia. O nome de Beelzebub vem de Baal-Zebub. E Baal-Zebub, se você pesquisar, o Beelzebub significa pai, Deus das moscas, Deus da pestilência. O diabo, ele tenta roubar o seu olfato. A ovelha precisa do olfato porque quando ela sente o cheiro dos predadores, ela pode sair fora. Mas sem o olfato, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. Sem a unção, sem a presença de Deus, nós ficamos à mercê, vulnerável do ataque do diabo. Da mesma forma, as larvas corrompem a visão da ovelha, ao ponto que ela começa a perder a direção. Em alguns casos, ela não consegue nem mais avistar o próprio alimento. Se não tiver unção, aquilo pode piorar cada vez mais. Da mesma forma como as abelhas, os ouvidos, os unidos, ela deixa de ouvir a voz da direção do seu pastor. E é isso que acontece com o ataque do inimigo. Sem a presença de Deus, sem uma vida de Deus, meu querido, quantas pessoas às vezes se tornam cegas espiritualmente? Quantas pessoas às vezes não discernem mais aquilo que é certo, o que é errado? Tudo agora não tem nada a ver. Quantas pessoas perdendo a dor do pecado, porque estão perdendo a sensibilidade, porque está faltando a unção sobre a sua vida, está faltando óleo sobre a sua cabeça. Quantas pessoas estão se corrompendo nos seus ouvidos, estão ouvindo qualquer coisa, estão abraçando qualquer coisa, estão se alimentando de qualquer coisa. Os estudiosos falam que esses unidos chegam tão forte, que se não for cuidado, ela pode se tornar surda definitivamente. E o grande problema, o cérebro.
a igreja começa a ficar atordoada. Quantas pessoas, às vezes, por falta da presença de Deus, estão deixando ser a sua mente renovada pela palavra? A mente confusa, atribulada, perdendo o discernimento de tudo, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, decisões a tomar, porque está faltando a presença de Deus. Por isso que Davi declara: unge a minha cabeça, faz o meu cálice transbordar. Deus não quer somente colocar azeite no teu cálice, Deus não quer somente colocar o suficiente. Deus, Ele quer fazer o nosso cálice transbordar da sua presença. Deus tem mais para mim, mais para você. E Davi entendeu isso. Só é possível prevalecer contra o inimigo, desfrutar desse banquete, se eu estiver na unção e na presença do meu Senhor, querido. Unge o meu cálice, Senhor, faz o meu cálice transbordar. Esse era o desejo do rei Davi, homem que possui experiências com o Senhor. Algo interessante, quando a ovelha, ela passava por toda essa pastagem todos os dias, mas à tarde o pastor ele volta com o seu rebanho, voltando por todo aquele percurso longo, desértico, e quando volta ao curral, algo interessante acontece. O pastor ele fica na porteira do curral e começa a contar as ovelhinhas, ver se está faltando alguma. Entrou a primeira, entrou a segunda, entrou a Joaquina, entrou a Maricota, entrou o Zezinho. Nada pessoal, irmão, e vai entrando. O pastor ele confere, ele sabe quantas tem no seu rebanho, e quando realmente ali está faltando alguma, se tem alguma machucada, ele já vai tratando, vai pegando óleo, ele prepara o óleo que é preparado pelo próprio pastor, um óleo aromático, balsâmico, passava sobre as feridas dela, cuidava dela, e eu entrando, contou, faltou uma, ele trancava o seu curral, deixava aquele lá e ia atrás daquela que estava perdida. Isso se cumpre o que diz no Evangelho de Lucas. Jesus ele disse isso. Coloca aí, pastora, Lucas 15, do 4 ao 7. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Achando, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Somos ovelhas aqui, mas a cada dia visita a pessoa aqui que é uma ovelha perdida, e Jesus ele quer passar para aquele também. Ele deixa eu aqui e vamos lá pegar as perdidas, vamos trazer. Ele bota sobre os seus ombros, às vezes chegando na casa de Deus, às vezes com uma arroz de terceira, irmão, perdidão. A nossa vida às vezes está com o pé para cima, tudo fora do lugar, mas o grande amor de Deus por nós, a vontade de cuidar de cada um de nós e levar para o seu aprisco, sair todos os dias para nos alimentar, nos protegendo, ainda que passamos por vales, deserto, não faltará a ajuda do sumo pastor, a proteção dele. Eu não posso perder o caminho, porque é só nesse caminho que o sumo pastor conhece. Tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas para a minha vida, tem o melhor de Deus para cada um de nós. E quero fechar essa palavra com uma curiosidade. Quando eu observei a palavra de Deus e estava vendo essa história da ovelhinha, achei uma coisa interessante, que o pastor de ovelha, hoje ele sempre coloca mais um com ele, que é chamado co-pastor, e geralmente é um jovem. E é interessante o porquê disso. A ovelha, ela se acostuma tanto com o pastor, ela se apega tanto. Se ela for, o pastor morrer, e talvez ela for cuidada por outro pastor, ela tem dificuldade de se adaptar. Muitas delas param de comer por tristeza, para de beber. Então muitas delas, quando já tem uma idade avançada, por ser difícil ela se adaptar, são levadas ao matadouro.
para o corte. Por isso que os pastores, você vai vendo, não está só ele, mas está um jovem. Porque quando o Dílio estiver ausente, tem aquele para cuidar. Ela se acostuma com a voz dele. Quando ele fala, ela ouve. Como o próprio Senhor Jesus fala, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e de delas eu sou conhecido. Então, querido, que você possa ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O diabo, ele tenta como mosca gerar zunido em nossos ouvidos espirituais, roubar o nosso olfato, roubar a nossa visão espiritual. Mas se você tiver o teu cálice transbordando com a unção e a presença do Espírito, você está sendo guardado pelo Senhor. Essa manutenção nós temos que fazer. Você tem que fazer a sua manutenção. Ninguém pode fazer isso por você. O buscar a Deus, a sua comunhão, é algo que é diariamente. Você vai ao sumo pastor, mesmo ferido e machucado, mas ele tem um óleo. Aleluia. As ovelhas que são atacadas pelas moscas por falta de óleo, por falta da unção, ela dá umas barradas que falas, né? O que é isso? Ela bate nas pessoas, às vezes com a própria cabeça. Às vezes a ovelha já está gordinha, às vezes o pelinho dela, a lã, está linda, mas do nada ela começa a dar as barradas até no pastor, na cabeça, porque às vezes está ficando surdo espiritualmente, porque às vezes não está enxergando, não está discernindo a voz do pastor. Como pode? A ovelha é tão bonitinha, começa a dar coice, que nunca venha faltar o óleo da unção sobre a nossa vida. Ter humildade, reconhecer e ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Quero orar pelas ovelhas hoje. Eu não sou um pastor, mas sou co-pastor. Feche teus olhos, querido. Vamos falar com Deus agora. Não conversa não, gente. Vamos orar.